Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 20 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Estamos aí com esse domingo iniciando a terceira semana de preparação para a Páscoa do Senhor. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar ao redor dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos apresenta hoje, através das palavras de Lucas, a parábola da figueira. Aquela figueira que estava plantada no meio da vinha e que não produzia fruto. O Senhor foi até lá, não achando nada, queria arrancá-la. Mas o vinhateiro se propôs a cavar ao redor dela, colocar adubo, água, certamente, para que ela viesse a produzir frutos. E disse ao dono da vinha: Caso ela não produza, aí sim, o Senhor tem o direito de cortá-la, porque ela está inutilizando a terra. Ora, essa figueira somos eu e você. Eu e você fomos plantados na vinha do Senhor, que é a igreja. E nós somos plantados na vinha do Senhor, que é a igreja, para produzir frutos. Nós não podemos inutilizar a terra fecunda na qual nós somos plantados. Acontece, irmão e irmã, que muitas vezes nós estamos na igreja, mas não vivemos a igreja. Nós participamos das coisas da igreja, mas lá fora no mundo nós somos completamente diferentes daquilo que somos na igreja. Ora, nos tornamos assim uma figueira estéril, porque onde nós estamos plantados é um solo extremamente fértil, porque a igreja é o lugar onde o Espírito de Deus realiza toda a sua obra e a sua maravilha. Mas se eu não permito que as minhas raízes, ou seja, que a minha vida se coloque inteiramente nas águas, no solo do Espírito Santo de Deus, a minha vida nunca vai produzir frutos, ou seja, vai ser uma vida estéril. E o Senhor um dia vai vir até a figueira, que sou eu, procurar os figos, ou seja, os frutos da minha vida. E quando o Senhor não encontrar, o que o Senhor poderá fazer, como sendo dono dessa vinha? Poderá mandar me cortar e me jogar fogo, me atirar ao fogo. Ora, nós vemos o vinhateiro, que vai ali e intercede em favor da figueira. Quem é esse vinhateiro? É Jesus. Irmãos e irmãs, se o mundo ainda não foi destruído pela graça, pelo poder de Deus, é porque Jesus intercede por nós. Se o Senhor ainda não mandou fogo do céu para nos exterminar, é porque Jesus continua dizendo a Deus: Pai, o Padre Luciano ainda tem conserto. Eu continuo apostando nele. Eu sei que chegará um momento em que ele vai dar o passo definitivo na sua vida de conversão e entrega. Assim Jesus diz de cada um de nós. Agora, o Senhor precisa, para que nós recebamos essa segunda chance, essa oportunidade, que nós sejamos generosos com Ele. Nós ouvimos a primeira leitura desse Evangelho, vocês vão ouvi-la na igreja quando forem hoje à missa. Na primeira leitura da liturgia da palavra de hoje, do livro do Êxodo, nós vamos ver Moisés, que se encontra com Deus no alto da montanha, o Senhor que se manifesta na sarça ardente, e o Senhor que o chama a apacentar o seu povo.
Moisés foi generoso com Deus, ele deu sim. E Deus fez de Moisés uma figueira fecunda, que produziu tantos frutos. Eu e você precisamos ser generosos no nosso sim para com Deus. Nós precisamos deixar Deus vir com a sua seiva, ou seja, com o Espírito Santo, e percorrer todas as partes da nossa alma e do nosso corpo, fazendo com que os frutos espirituais apareçam na nossa vida. São Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, ele nos fala disso. Quantos foram aqueles que viram os grandes feitos de Deus diante dos olhos, aqueles que saíram do Egito, que viram o mar se abrir, que caminharam debaixo da nuvem que o Senhor colocou para protegê-los contra o sol, que viam a coluna luminosa que iluminava o acampamento durante a noite para que os ladrões e assaltantes, animais não chegassem e devorassem o povo. Eles viram, mas ainda assim murmuraram, ainda assim duvidaram. E nenhum daqueles entrou na terra prometida, ou seja, nenhum deles entrou na vinha, ficou de fora. Morreram todos, entraram os seus filhos, que não haviam presenciado os grandes milagres, mas que acreditaram, porque o Senhor, através de Moisés, anunciou. A igreja dia e noite anuncia a cada um de nós as maravilhas do Senhor, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de vida de tantos cristãos e cristãs. Mas nós precisamos nos deixar convencer por isso. O adubo que o Senhor quer colocar ao redor de nós é a graça, a misericórdia, o perdão, o dom do Espírito Santo, o testemunho de fidelidade dos santos e santas, os sacramentos. Sem isso, nós nunca produziremos um fruto espiritual verdadeiro. Nós nunca seremos contados entre aquelas figueiras que não inutilizam a terra, mas que produzem fruto. Então sejamos hoje essa figueira nas mãos do vinhateiro Jesus. Deixemos que Jesus cave ao nosso redor, que Jesus possa adubar a nossa vida com a sua graça, o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia, e nós possamos assim, livres de todo mal, produzirmos os frutos que Deus espera. Que Deus te abençoe e até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.